Um ótimo dia a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 21 de maio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e também analógico, nos canais 190 e 690 na NET, Claro, TV, também pela Neo TV no Paraguai, aqui no Brasil, uma TV por assinatura, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sou muito grato a todos e também a TV Imaculado. Um grande abraço aos colegas da TV Imaculada, que a partir deste momento está linkado na Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de soja. Hoje a gente vai falar de muita coisa importante, tá? Já você viu a escalada, a gente chama de escalada, né? Vamos falar de invasão de terra indígena, produtor que não recebeu por nada até hoje. Também tem as questões lá no Rio Grande do Sul, o milho está subindo demais, análises. E eu começo o programa de hoje falando sobre a Argentina, porque o processo de colheita naquele país está seguindo. Tenho já uma antecipação melhor, porque a última semana, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, teve o clima contribuindo. E com isso, eles conseguiram dar uma caminhada boa em relação à colheita. E é o que você vai conferir agora conosco. Não tem mudança não nas estimativas de produção na Argentina. Continua com 43 milhões de toneladas, com mais de 85% da área colhida. Veja só, 43 milhões de toneladas é uma safra pequena na Argentina. Os números que a gente está vendo aí, eles exprimem, conseguem mostrar muito bem os motivos. Até o momento foram tirados dos campos, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 38 milhões e 700 mil toneladas de soja, o que corresponde a 85,4% daquilo que se estima em relação à produção total no país, que tem uma produtividade baixa. O clima durante o desenvolvimento, desde a semeadura e o desenvolvimento da lavoura lá na Argentina, não ajudou mesmo, e isso faz com que a produtividade, ou a estimativa de produtividade que está se alcançando até agora, seja de fato muito pequena, é muito baixa essa estimativa de produtividade, e é o que a Agricultura BR mostra para você neste momento, mostrando aí uma situação da colheita na Argentina realmente vindo já para a conclusão, mas muito baixa. Inclusive as áreas, que são pouco menos de 15% que não foram colhidas, elas tiveram redução de qualidade. Até a semana passada, 10% delas, dessas 15%, que estão ainda a serem colhidas, 10% estavam em boas ou excelentes condições. Agora cai para 8% aquelas áreas em boas ou excelentes condições, mostrando que a Argentina realmente teve mais uma safra complicadíssima. É o que a Agricultura BR mostra para você. Daqui a pouco eu falo de milho lá também. Por enquanto, você acompanha comigo como é que vem soja negociado na Bolsa de Chicago. Você tem aqui soja negociado neste momento na estabilidade. Soja tenta vir ali, tem ali uma situação de recuperação, é o que a gente via há cerca de uma hora. Uma hora atrás nós tínhamos esse posicionamento com soja na Bolsa de Chicago, mas volta agora para estabilidade. Posição de novembro já começa a sinalizar queda. Olha só, julho 15 dólares 32 centes mais 6 o bushel, agosto 14 dólares 80 centes mais 4, setembro 14 dólares 3 centes mais 2 e a posição de novembro 13 dólares 64 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa norte-americana lá de Chicago, mostrando de novo soja vindo com uma condição meio complicada. Falamos de dólar agora, que a gente tem que fechar preço aí de soja, aqui no Brasil, é mais um elemento fundamental, importantíssimo para a formação aqui no país. Nós temos aqui dólar em alta, 0,71% de alta para o dólar, negociado a R$ 5,31 mais 5 com a moeda norte-americana, e é por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, uma alta um pouco mais expressiva para o dólar, pelo menos por enquanto, nesta sexta-feira. Como é que está se comportando o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que se sente no mercado é que há uma saída de dólares nesse período agora, ou seja, dólar destinado aí a cumprimento daquelas operações estruturadas para proteger os investidores aí,
tanto da variação cambial, como também no mercado à vista, como também no mercado futuro. É isso que sinaliza esse movimento de alta para o dólar. Porque enquanto o dólar aqui sobe 0,65%, e você citava agora na faixa de 5,31, já passou até, já chegou, né, a R$ 5,32, o fato é que a expectativa é de valorização do real, viu? Não é essa expectativa de todo o mercado, ela é consubstanciada, vamos dizer assim, né, em fundamentos mais sólidos. Vamos lembrar que não só os brasileiros, analistas brasileiros acreditam nisso, Fabiano. Veja, o banco inglês Barclays reiterou sua recomendação para a compra de real pelo aumento da taxa de retorno nas operações de arbitragem sob taxa de juros. Ou seja, o banco inglês Barclays acredita na valorização do real. O Citibank disse estar recomendando a compra de reais para a segunda quinzena de maio agora. Ou seja, também apoia e vê uma valorização do real. Ainda nesta semana, o Bank of America, também numa pesquisa mensal, com gestores de fundos de investimento na América Latina, eles se disseram otimistas em relação à taxa de câmbio no Brasil. Ou seja, há a crença de que nós temos aí possibilidade do real mais forte. No entanto, temos também alguns problemas internos, enquanto eles não forem resolvidos, né? Problemas políticos, aprovação do orçamento, anúncios de mudança, vamos dizer, avanço na reforma econômica. Enquanto isso não ficar claro para o mercado, teremos aí o dólar oscilando, patinando aí na faixa de 5,30 com dificuldade para recuar. Mas hoje, em especial, o sentimento dos analistas é que há uma saída mais acentuada de dólares, uma procura maior por dólares, por isso essa alta é mais acentuada aqui. Ela ocorre lá fora também, importante ressaltar, o chamado Dollar Index, que é um índice que estabelece aí uma relação entre o dólar e as principais moedas do mundo, né, como o dinheiro japonês, o euro e também em relação ao dinheiro da Inglaterra, né, a libra, mostra uma alta, mas uma alta do dólar 0,18%. Aqui a alta passa de 0,65% em alguns momentos. Portanto, aqui há outros motivos para impulsionar o dólar. Mas a expectativa ainda é positiva em relação ao real. Dólar deve ceder mais adiante, é o que esperam os analistas dos principais bancos do mundo. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. E olha, o Pulga acompanha agora com a gente também os números para a soja e as referências nos portos do Brasil. Nós temos aqui soja para entrega em junho, de acordo com a apuração da Grandes Corretora, valores de referência com R$ 177,00 por saca no Porto de Santos e R$ 176,00 a saca em Paranaguá. São os números da Grandes Corretora que você confere aqui no Agricultura BR. E no estado do Mato Grosso teve início a colheita do milho em áreas irrigadas. E isso vai ocorrendo no momento em que o mercado disponível segue apresentando valores elevados para a saca do cereal. E este é o assunto da reportagem de Valdir Pacheco. O desenvolvimento da cultura do milho segunda safra ainda está tendo muita especulação aqui no corredor da BR-163 em Mato Grosso. Está muito incipiente ainda a colheita do milho irrigado, está muito no início, né? Então o que está tendo agora é uma expectativa quanto à perda na produtividade. Quem vai nos falar melhor agora sobre o desenvolvimento dessa segunda safra é o consultor de commodities, Clóvis Marques. Clóvis, obrigado por aceitar o nosso convite. Clóvis, como é que está o desenvolvimento dessa segunda safra de milho aqui na região? Pacheco, o pessoal, o produtor está bastante
como eu diria, como posso dizer, na expectativa mesmo com relação à colheita. Para saber exatamente, vai ser quando ele colocar as máquinas e colher especificamente. O que ocorre é a falta de chuva que nós estamos vivenciando, e isso vai, com certeza, em algum ponto, afetar a produtividade como um todo. Clóvis, andando aí pelas lavouras, a gente percebe que a cultura do milho está passando por um estresse hídrico, está faltando chuva realmente, né? A gente observa pelo tamanho da planta, né? A planta com 1,5 metro mais ou menos, já está pendoando, quer dizer, não é o porte normal dela para pendoar e soltar a espiga. E a própria defesa da planta também, a folha do milho se enrola para não gastar energia e se proteger. Sim. Que vai haver uma quebra, vai haver, só que não dá para fazer essa previsão de quanto que vai ser. Sim, conversando com algumas tradings, informando com outros e produtores, se fala numa produção ou numa produtividade no Mato Grosso com em torno média de 95 a 105 sacas nessa temporada, né, para essa segunda safra de milho brasileira. E o mercado? Como é que está o desenvolvimento de mercado com essa crise toda, com essa insegurança, com essa instabilidade quanto à colheita? Então, agora, hoje, por exemplo, o mercado já está caindo e vem caindo desde a semana passada, desde o relatório do USDA, o mercado fez uma liquidação pesada, tanto em milho quanto em soja. E o preço em Chicago caiu drasticamente, levando a queda em outros lugares. Ocorre que aqui no Brasil, na situação que estamos, o milho disponível, que é pouco, ainda continua sendo negociado por um valor bastante elevado. Aqui em Sorriso, em torno de 80, talvez R$ 82, R$ 83, mas por conta da falta do produto e da necessidade de se fazer a reposição de estoques. Agora, com relação ao mercado futuro, que eu diga após a colheita ou durante a colheita, vem uma pressão de safra, e essa pressão de safra tende a diminuir os preços justamente por conta de uma oferta maior. Precisamos ver novamente como é que vai ser a produção para que tenha ou não diminuição desse aumento dessa oferta, uma vez que a safra só vai ser colhida, eu acredito que o forte da safra, a partir da segunda quinzena de junho. Ok, Clóvis, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado a você, Pacheco, estou aqui à disposição para qualquer próxima entrevista, caso queira. Obrigado. Acabei de conversar com Clóvis Marques, consultor de commodities aqui na BR-163. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Volto a falar da Argentina com os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgados na tarde desta última quinta-feira. Olha só, a Argentina atingiu 27,6% da sua área de trabalho com milho e colheu então esse valor, esse número 27,6% daquilo que foi cultivado no país. O avanço intersemanal é de 3 pontos percentuais e há um atraso de 15 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período da safra anterior. Um outro dado interessante em relação à Argentina é que mais uma vez por uma semana a Bolsa mantém as suas estimativas de produção. Veja só como é que vem a Argentina, ali em cima mostra que 27,6% foi colhido de uma previsão total de 46 milhões de toneladas. Neste momento, 47% das lavouras da Argentina, aquelas que ainda estão no campo, foram colhidas. Desculpa, estão em boas condições, boas ou excelentes condições dessas que não foram colhidas. 40% delas estão em médias condições e 13% estão em condições
ruins ou regulares, como é a expressão que é utilizada lá na Argentina. Tem um nível bem alto aí de áreas de trabalho com milho na Argentina em condições ruins, mostrando também ali no milho que a lavoura da Argentina teve dificuldades. E isso acaba afetando a oferta tanto na América do Sul como de uma maneira global também. Voltamos a falar de Chicago, agora eu destaco como é que vem os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana. Vem na estabilidade no curto prazo, mas com perdas nas demais posições. Posição de julho, $6,63 mais 6 o bushel, bem estável a posição aqui de julho de mais curto prazo. Já setembro vai perdendo, recua o milho lá em Chicago na posição de setembro, vem para $5,75 o bushel. Nós temos agora uma perda de 0,6% na posição de setembro. Posição de dezembro perde um pouco mais, $5,47 mais 4 o bushel. Aqui a queda é de 0,8%, 0,75% para ser mais exato. Março, $5,54 o bushel, também com queda hoje, milho na Bolsa de Chicago. Então as quedas seguem, tanto para soja quanto para milho, refletindo diretamente as questões climáticas lá nos Estados Unidos, que apresentam alguma melhora no chamado Corn Belt, e com isso a produção de soja e milho pode, pelo menos no mercado especulativo que nós temos agora, ter resultados superiores àqueles que estavam sendo pensados anteriormente. E a seguir no Agricultura BR, você já sabe, a gente vai falar de milho, vamos falar principalmente do estado do Rio Grande do Sul e a solicitação de representantes do agronegócio e também de representantes políticos de setores importantes para o ICMS ficar temporariamente suspenso em relação à importação de alguns países. Daqui a pouco nós vamos ter essa história explicada aqui no Agricultura BR. Milho segue com valores muito altos no país inteiro. Há pouco nós destacávamos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você viu que o valor da cotação segue e a expectativa é de manutenção desses valores. Você vai acompanhar também ainda hoje informações a respeito de invasões de terras indígenas e essa questão de 20 anos aí no Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo e volto já. O manejo correto do solo traz uma série de vantagens para o produtor rural e para o proprietário de terras. Isso porque a produtividade se eleva, você tem melhores resultados no campo e valorização dessas terras, é o que nos conta direto de Londrina, no Paraná, o repórter Mauro Andrade. Em anos de estiagem, fica mais claro a diferenciação de um bom manejo para aquele agricultor que não cuida do seu solo. Nós vamos conversar com Fernando Melati, ele é engenheiro agrônomo e dá assistência técnica para vários produtores aqui na região norte do Paraná. Fernando, esse ano o trigo está sendo complicado, né? Realmente esse ano o inverno ele ficou bastante complicado. Nós temos aí regiões com mais de 60 dias de falta de chuva. Então, e o que aconteceu também, a soja foi plantada um pouco mais tarde. Consequentemente, o milho também foi plantado mais tarde, então as culturas ficaram um pouco complicadas. Então nós tivemos grandes problemas aí, com vários danos em bastante áreas. A gente sabe que os fatores de produtividade levam em conta a questão do clima, levam em conta a escolha da variedade, a parte genética e todos os tratos, mas a parte do solo é a base. E você fazendo uma base muito bem feita, ela consegue você aguentar essas intempéries como a questão de seca. Então nós temos sim produtores que começaram o trabalho aí há 5, 6 anos atrás, que já foram construindo, fazendo essa construção do perfil do solo, que consequentemente a gente viu o resultado disso no campo. Fernando, e qual é o manejo que vocês estão fazendo especificamente aqui nessa área onde nós estamos? Aqui a gente realmente traz para o produtor, são áreas onde nós vem acompanhando aí grandes produtores já aqui na região do Paraná, na região de São Paulo, você melhorar a estrutura do solo. E para isso você tem várias ferramentas. Uma delas é o que? Olhar para a parte biológica, onde você pode acrescentar a questão de mix de cobertura para melhorar a estruturação do solo, a reciclagem de nutrientes, olhar para a bioativação do solo, onde você tem a gama de micro-organismos do solo ativadas ali dentro. Outro ponto importante também, a correção do perfil do solo, onde você vai trabalhar
com a levar cálcio em profundidade, você melhorar a questão de acidez, reduzir a acidez do solo. Então todo esse trabalho, olhando o sistema produtivo como um todo também. Então nós usamos aqui ferramentas através do uso de milho, sorgo, mix de cobertura, o trigo, a soja, entrando num contexto, num sistema produtivo para realmente a gente tirar o melhor proveito do solo. E preparar esse solo para que no momento onde ele tenha adversidade ele consiga aguentar mais, mas também é algo que traz retorno ao produtor. Então é isso, olhar o teu solo como um investimento, onde você pode investir agora, mas ganhar isso aí a curto, a médio e a longo prazo. Ok, Fernando, mais uma vez obrigado pelas informações. É isso, hoje o produtor rural ele tem acesso à informação, assistência técnica para cuidar bem do seu solo, que é o maior patrimônio que o produtor pode deixar para o seu filho, além de ter altas rentabilidades. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, daqui a pouco eu estou vendo já aqui no meu monitor o retorno, o pessoal deve estar fazendo os testes, né, de áudio, de vídeo, mas daqui a pouco eu converso com José Eduardo dos Santos, ele que é presidente das GAV, e também com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Elton Weber, sobre essa questão muito importante no Rio Grande do Sul, relacionada ao ICMS e aquisição de milho, importação de milho, em 500 mil toneladas, que essa é a pretensão de ter essa suspensão temporária de ICMS. Já já o produtor gaúcho já está falando comigo aqui nas mídias sociais, já vamos falar sobre esse tema assim que tiver tudo pronto aqui para começar. Por aqui o Agricultura BR fala a respeito do Dia do Apicultor, acontece nesta data e você tem mais informações com a repórter Kylie Rodrigues. Durante o evento online, várias palestras, minicursos, casos de sucesso. Eu estou com o Gustavo Bijos, que vai repassar informações sobre esse evento. Evento direcionado para o apicultor? Exato, é um evento diferenciado, inovador e muito voltado aos negócios que giram na cadeia produtiva da apicultura, né, de todos os produtos das abelhas. Nós teremos todas essas atrações. E as atrações acontecerão ao longo do ano também. Nós teremos novas palestras, novos minicursos, entrevistas com o pessoal que tem sucesso na atividade, né? E muitas outras atrações também durante o período do evento. O setor da apicultura, como que está no Brasil? O que a gente tem de informações? O setor ele vem evoluindo bastante, principalmente na matéria de manejo, de produtividade como porém falta muito ainda para organizar de uma tal forma que seja um setor, uma cadeia muito bem organizada e montada. A ideia do evento é justamente congregar todas essas forças da apicultura, de empresas, pesquisadores, empresários, num só local, para que a gente possa melhorar a comunicação do setor e assim poder fazer mais negócios, produzir mais e contribuir com o país e com a apicultura aí, né? E o apicultor que quer acompanhar esse evento, como faz? É interessante porque todas as palestras e minicursos serão gravados, então ele pode acessar a hora que ele quiser, quando ele quiser e da onde ele estiver. Então ele pode entrar no site para fazer a inscrição no tecnoapps.com.br/expo, fazer a sua inscrição, ele vai receber um código e aí um link, né, um endereço, ele vai entrar nas palestras e minicursos. E aí vai navegar à vontade e até quem não é apicultor vai poder também começar a entender o processo todo e até mesmo entrar na atividade. O evento ele tem uma inscrição, é um valor, a gente considera um valor justo, assim, bem acessível também para aqueles que queiram participar, para manter toda essa estrutura que a gente está auxiliando, né? O WhatsApp também a gente trabalha bastante e
também as informações sobre o evento podem ser solicitadas através do WhatsApp também. E aí começa então dia 22, algo proporcional por conta do Dia do Apicultor. Exato, nós resolvemos lançar no Dia do Apicultor, com uma forma simbólica também, para chamar a atenção, né, da sociedade, dos nossos líderes aí, e mostrar que a apicultura está a fim de ser uma atividade do agronegócio de peso e que contribui com o país com a sua produção de todos os seus produtos. Muito obrigada, Gustavo, pelas suas informações. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E lideranças dos setores de aves, suínos e leite no estado do Rio Grande do Sul fizeram uma solicitação importante aos seus representantes na Assembleia Legislativa do estado para fazer com que o governo suspenda temporariamente a tarifa de ICMS sobre a importação de alguns produtos. No caso, o milho importado do Paraguai e também na Argentina até o limite de 500 mil toneladas. Essa solicitação ocorre por conta dos altos preços do cereal e também do farelo de soja. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com José Eduardo dos Santos, ele que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, e também com Elton Weber, deputado estadual e presidente da Frente de Defesa Agropecuária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um prazer ter os dois aqui conosco. Eu vou fazer a primeira pergunta para o José Eduardo, porque é da onde vem essa demanda dos produtores. Prazer tê-los aqui, José Eduardo. Como é que está essa situação aí para esses produtores? No Brasil inteiro nós estamos com o preço do milho disparado. Como é que está essa realidade do produtor gaúcho? Boa tarde, sejam bem-vindos os dois. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando aqui com um canal que leva informação aí para o Brasil todo, né, e também cumprimentando aqui o nosso deputado Elton Weber, né, que também tem nos atendido aí e dado atenção ao setor, né, em todas as etapas de produção. Realmente nós passamos por um momento crítico, um momento atípico, né, onde nós estamos aí sofrendo os reflexos aí dos distúrbios da pandemia, da instabilidade econômica, né, da movimentação logística de nossos principais insumos para a ração animal, que é o milho, o farelo de soja. O milho hoje compõe quase 70%, né, da nossa ração animal para a avicultura de frango de corte, para a avicultura de produção de ovos, genética e tudo mais. A partir do momento que nós temos uma crise, e não deixa de ser uma crise, que ela vem tomando já proporções que obrigam tanto o produtor que está lá no campo, quanto a própria indústria, a rever o seu plano, né, de produção, a rever os seus investimentos, né, nós temos que buscar o amparo de nossas representações, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. E o que nós pedimos aqui, e fomos atendidos pelo parlamento, na pessoa do deputado Elton Weber, foi encaminhar o nosso pleito ao governo do estado, buscando uma medida, né, a nível regional que possa, né, amenizar a situação da importação de grãos, que foi aqui a questão do diferimento da importação de milho, que devemos ser atendidos agora, graças ao movimento aí que foi conduzido pelo deputado Elton Weber. E também a nível nacional estamos buscando, junto ao Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e até da Presidência da República, né, dada a magnitude e a seriedade do problema, né, estamos buscando uma audiência para ver o que o governo federal pode nos amparar nesse momento crítico. E eu digo assim, se nós tivéssemos uma crise passageira de 2, 3, 4 meses, o setor suportaria, ia buscar alternativas internas, rever o seu planejamento, né, e tentar superar. Mas nós já estamos aí desde março de 2020, com o início da pandemia, até o momento, né, onde o nosso custo de produção realmente está tirando, né, a condição de sobrevivência de nossos produtores e das nossas agroindústrias e cooperativas. Agora conversar com o deputado Elton, obrigado pela participação. Nós tivemos aí o José Eduardo explicando, contextualizando como é que essa solicitação foi recebida pela frente parlamentar, o posicionamento de vocês e agora o andamento, né? A expectativa é realmente que seja atendida pelo governo do estado. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, também o Eduardo, que representa a ASGAV,
a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. A nossa frente parlamentar recebe com preocupação esta demanda do setor de aves, suínos, também do leite, especialmente do setor integrado, mas também dos autônomos que produzem proteína animal. Diante deste fato, durante esta semana, já estivemos reunidos com o governo do Estado, a nossa frente parlamentar, os deputados que acompanharam, as entidades como as GAV, a AXURS, os CICADEROS, os CIPs, a FETAG e federações que representam os produtores, e foi solicitado nosso empenho também, juntamente com as entidades, que o Estado do Rio Grande do Sul retire o ICMS sobre milho que venha a ser importado, seja dos países Paraguai, Argentina ou outros, para que tenhamos um fôlego melhor para este segmento. Nos preocupa muito esta realidade, porque não é só o produtor, mas sim o produtor é muito afetado, o produtor integrado que investiu recursos para produzir, também o setor da indústria, como abatedouros e frigoríficos, das integradoras, e por que não dizer também o consumidor. Não tendo como nós termos minimizado esta situação com a redução dos tributos estaduais e também federais, conforme já dito pelo Eduardo que representa as GAV, nós vamos ter aumentos ao consumidor no momento onde a questão de emprego e renda não está muito boa. Então, seguiremos juntos, esperamos ainda hoje receber uma resposta positiva do Estado sobre o ICMS e estaremos junto com o setor e as entidades buscando a solução em Brasília, junto aos Ministérios da Agricultura, Economia e a Presidência da República, diante do fato que começa a ficar alarmante neste sentido. Vou fazer agora, até para a gente encerrar a entrevista, uma pergunta para os dois e sobre uma realidade que o Rio Grande do Sul vive e Santa Catarina também, principalmente. A dificuldade de tirar, por exemplo, mesmo que tivesse, o Centro-Oeste também tem uma forte dificuldade nesse momento com o milho, ainda está em desenvolvimento da segunda safra, que vem com quebra. A produtividade está baixa. Então, puxar esse milho do Centro-Oeste para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é o estado que a gente está falando agora, a interiorização ficaria muito cara. Em relação à Argentina e Paraguai, na Argentina há pouco eu trazia os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e eles estimam uma safra menor de novo, 46 milhões de toneladas, estão no andamento dessa colheita. Para trazer para o Brasil esse milho, os custos, principalmente de logística, para o Rio Grande do Sul, eles devem ficar muito mais adequados do que do Centro-Oeste. Entretanto, há disponibilidade deste produto na Argentina e isso ameniza, de fato, a situação desses produtores. Gostaria que o Eduardo respondesse primeiro e depois o deputado Elton, por favor. Bom, são alternativas que realmente possam trazer aí uma certa diminuição no custo, né, de importação para o setor, principalmente do Paraguai, onde nós temos mais condições via transporte rodoviário, né, e a Argentina nós temos lá também, mesmo com a quebra, né, também não tem uma demanda tão aquecida internamente quanto temos no Brasil ali, que são setores, né, e no estado do Rio Grande do Sul, que são setores ali que utilizam muito o milho na ração animal. Então, assim, em matéria de preço, hoje existe uma paridade, né, que é de acordo aí com a oscilação cambial, com o preço na bolsa, né, com toda essa questão toda de mercado, né. Hoje, para trazermos milho da Argentina, temos que estar ali numa situação de mercado estável na Argentina, no sentido de cotações e disponibilidade, né, e aí sim podermos viabilizar, porque aí se torna mais viável, né, trazer o milho da Argentina através de navios, né. Se formos buscar para o estado do Rio Grande do Sul pelo meio rodoviário, ele acaba se tornando, então, um milho mais caro do que nós irmos buscar, né, em Mato Grosso, né, na região produtora lá acima do Paraná e Mato Grosso. Então, assim, a prioridade hoje teríamos que buscar esse milho no Paraguai, né, e se tivermos uma condição de mercado, né, favorável em matéria de câmbio, né, algumas outras incidências que nós temos no milho, é viável sim que as indústrias busquem, né, já temos caso de indústrias aqui no Rio Grande do Sul, né, que fizeram tipo um consórcio, né, 2, 3 cooperativas, indústrias, e buscaram lá, estão buscando um navio
né, com em torno de 30 mil toneladas de milho. Estamos estudando, né, com outras indústrias também de fazer esse mesmo tipo de operação, né, cotizando esse navio, né, mas temos que cuidar, estamos cuidando ponto a ponto como está a oscilação. Mas hoje o viável também seria o Paraguai e teríamos mais condições ainda de trazer esse milho para o produtor, que também pode importar, mas se tivéssemos também a isenção de PIS e COFINS, que é outro pleito que nós estamos encaminhando a nível federal e ainda não obtivemos nenhuma resposta do governo federal. Elton, seu posicionamento. Não podemos deixar de dizer que o mercado dos grãos está aquecido, por isso que temos esta situação. Então, o produtor de grãos está satisfeito e não há problema quanto a isso. Segundo a análise que o setor da avicultura, suinocultura e outros segmentos da proteína animal tem, é que sim, é viável. E deixar aqui muito claro, a cada 5, 10, 15% que nós pudermos ter os insumos para a alimentação animal com preço reduzido ou com os custos, melhor dito, reduzidos, já ajuda um monte. Então, aqui está se fazendo uma discussão e o fato é minimizar os impactos do problema, para que nós não tenhamos acrescidos ainda mais, talvez, demissões de pessoas nos frigoríficos ou produtores não recebendo seus lotes. Então, a logística que as entidades que representam o setor nos trazem, ela é positiva, sim, é possível, mas precisamos, neste momento, que o Estado e a União tirem tributos e impostos sobre a importação ou trazer este produto de outros países. Vai ajudar, não resolve, mas minimiza e é o que se precisa, pelo menos temporariamente, e isso tem sido discutido com o setor. Não é uma política para sempre tirar esses tributos, eventualmente, até porque temos produção de grãos no nosso país. Mas, neste momento, é uma questão urgente e necessária para minimizar o problema. O deputado Elton Weber, obrigado pela participação. José Eduardo Santos, obrigado. O canal do Boi está aberto para a gente conversar mais sobre esse assunto. Uma boa tarde a vocês. Obrigado. Até mais. Obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul também. Aqui nós tivemos diversos telespectadores entrando em contato. A gente vai respondê-los aí durante esta sexta-feira. Eu vou rapidamente para o intervalo comercial e a gente volta com as informações da questão de invasão de terras feita por indígenas há mais de 20 anos e até hoje os proprietários não foram ressarcidos. Eu volto já. A Agricultura BR agora vai para a região central de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, porque lá produtores rurais que foram muito prejudicados, extremamente prejudicados por uma invasão de terras feita por indígenas há 20 anos, protestaram colocando um outdoor ali na rua. Mas quem fala sobre esse assunto é José Cunha. Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano Reis, muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Pois é, Fabiano, há 20 anos, produtores rurais da região de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, tiveram suas terras invadidas, perderam suas posses e desde então aguardam por justiça. E chegou o grande dia, Fabiano, o dia dessa justiça é hoje e por isso outdoors como este que nós estamos mostrando para vocês foram colocados pela cidade de Campo Grande, onde dizem Terras Buriti, há 20 anos esperando por justiça. Como diz o outdoor, já são 2 décadas de briga por terras na Buriti, com aproximadamente 27 propriedades invadidas, totalizando 17.200 hectares. A iniciativa de espalhar esses cartazes foi dos produtores rurais que foram expulsos das suas fazendas nas ações dos índios chamada de retomada. No caso da Buriti, a ação foi feita a preço de sangue. Então, essas ações, elas estão aguardando, desde então aí, por uma ação da justiça, já foram várias vezes que foram recorridos, vários apelos à justiça, e desde então os produtores aguardam por esse dia. Esse dia chegou, é hoje, então nós estamos aqui mostrando para vocês esse outdoor que com certeza, mostra que os produtores rurais estão muito próximos de resolver essa questão. Fabiano. Obrigado, José Cunha. Até que seria bom se o dia fosse hoje. Na verdade, foi
um protesto feito pelos produtores, ainda não tem nenhuma movimentação, porque há muita coisa a ser vista, até no Supremo Tribunal Federal. Mas são 17.200 hectares que foram invadidos. Aquela propriedade rural ali da foto do outdoor que foi incendiada, é desse produtor rural que nós vamos conversar agora, muito conhecido no Mato Grosso do Sul, sempre participou de programas conosco. Nós estamos aqui com o Ricardo Baixa, fala ao vivo conosco, de uma área rural aqui no Mato Grosso do Sul. Baixa, obrigado pela participação, eu sei que é uma memória muito dolorida para o senhor e para todos os produtores rurais que perderam suas terras, perderam trabalho e principalmente a sua forma de viver com essa invasão. E até hoje ninguém foi ressarcido. Baixa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, é de triste memória, mas nós precisamos enfrentar essa situação. O que nós lamentamos é que a justiça demore tanto para dar o seu veredito final. Nós já temos, essa questão está rolando há 20 anos, há mais de 20 anos, e essa terra já foi demonstrada pela própria justiça de que não é terra indígena. Mas como na justiça brasileira cabem recursos, eles estão empretando esses recursos, e acontece que isso está hoje lá no Supremo Tribunal Federal, dependendo de uma última apreciação, que segundo os nossos advogados, é uma apreciação formal, pura e simplesmente formal, para que a terra seja declarada não indígena. Mas, veja bem, Fabiano, lá aquilo ali já virou um problema para a gente, porque as gerações de índios que nasceram desses 20 anos, e que hoje já são homens feitos, acreditam que a terra deles é indígena e que deve ser assim, porque foi assim ensinado para eles. Então, aquilo ali, para a grande maioria dos proprietários, não interessa mais para a gente voltar para lá. O que nós queremos é que uma indenização justa, a preço de mercado, que nos ressarça aquilo que nos foi roubado, tá certo? Que nos foi tomado indevidamente na mão grande, na base da força, pela quantidade de índios que invadiram as nossas propriedades, e nós queremos ser ressarcidos disso para comprar outra área e continuar a produzir e viver do que a gente sempre viveu. Sei muito bem que alguns produtores rurais não tinham outras terras, foram, como que eu posso dizer, foram expulsos, literalmente expulsos das suas áreas de trabalho. Alguns tiveram que se virar trabalhando, prestando serviço para outros produtores rurais. Essa é uma realidade muito dura para quem tinha o seu próprio negócio, o seu negócio era a sua casa. Tiveram também os seus animais mortos, tiveram ali as suas produções também eliminadas, os seus equipamentos também ou foram destruídos ou não tiveram acesso. Então, o prejuízo é incontável. Hoje eu sei que nós temos também processos, nós temos ações desde 2018 ou 2019, quando eles queriam, inclusive, ampliar a área. É ilegal fazer isso, mas teve um processo aí de tentativa de ampliação de área aí nessa região de Sidrolândia, não passou e desde então se espera o andamento, o trâmite de alguns processos. Quais são os processos hoje que vocês estão aguardando e que trazem alguma expectativa positiva baixa para esses produtores rurais? Olha, essa região, temos ali, são 31 propriedades na região pretendida a expansão da aldeia, chamada aldeia Buriti, que hoje tem 2.000 e poucos hectares, eles querem expandir isso para mais 15 mil hectares. Esse processo é um processo que foi deflagrado por volta do ano 2000 e já tramitou em todas as instâncias da justiça e que hoje está, vamos dizer, com o último recurso lá no Supremo Tribunal Federal e que nós temos a expectativa de que o Supremo decida finalmente sobre isso, para que as terras possam ou voltar para a mão dos proprietários ou ser paga a preço justo de mercado a quem é legitimamente o dono e que ocupava essas terras durante esse processo de invasão. Houveram várias invasões. Como você colocou bem, tem produtor rural que foi enxotado da sua propriedade. Lá ele produzia laranja, lá ele produzia abacaxi, lá ele produzia hortifruti, banana,
tá? Foi enxotado da sua propriedade, a produção acabou, derriçou, acabou tudo, e eles tiveram que arrumar outro meio de viver. Outros viraram caminhoneiro, outro pequeno proprietário virou empregado de fazenda, e as coisas foram caminhando desse jeito, e para a justiça não resta a consciência de que o povo brasileiro depende deles. Sabe? A população brasileira depende de que a justiça haja com rapidez. Justiça tardia não é justiça. Justiça tardia é injustiça, porque ela deixou de contemplar o que é justo no seu devido tempo. Então, nós estamos na expectativa de que esse processo que rola desde 2000 nas várias instâncias judiciais, que ele seja findado para que outro processo comece que nos indenize das perdas materiais que nós tivemos. Como você colocou, a minha casa foi queimada, tudo que tinha lá dentro sumiu, memórias da minha família, dos meus pais, dos meus avós, cartas dos meus pais para minha mãe, quando eram noivos, que eu guardava ali na minha estante do escritório. Isso sumiu tudo, foi queimado, apagou, foi dizimado. Eu pergunto, isso é justo? A justiça não tem que se pronunciar de uma vez e dar uma decisão final para essa situação, para que depois a gente possa agir junto ao governo federal, junto às instâncias do poder, não do poder judiciário, mas aí do poder. Tá certo. Conversamos com o Ricardo Baixa, acabou interrompendo ali a transmissão, né? Está transmitido pela internet uma fazenda, mas deu para entender muito bem o recado. E o que fica é o seguinte, a justiça, muitas vezes, ela só toma decisões que prejudicam a sua própria população. E, em casos como esse, fica adiando aquilo que tem que ser feito. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Na sequência, vem uma grande oportunidade de negócios para você. Eu volto às 16 horas lá no Agrocanal. A todos uma ótima tarde e até lá!